educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato, dando aqui continuidade à reflexão sobre bibliotecas, que eu comecei alguns vídeos atrás. O tema é bastante amplo, por isso ele teve que ser desdobrado em alguns episódios para que não gerasse um único vídeo de meia hora. Vale a pena então dessa fragmentada. Refletir já aqui a respeito do elemento que é diferenciador da coleção de livros, porque os livros são a mente de uma pessoa, seguindo aquela definição maravilhosa que o Carl Sagan dá, mas por causa disso também são redes de relações e de possibilidades de conhecimento. No segundo vídeo da série, a respeito de como os livros vão se montando e criando afinidades, principalmente vão criando escolhas, vão materializando escolhas para chegar num ponto que eu acho que é o mais interessante desse conjunto todo, que é algo que vem me preocupando, na verdade vem preocupando a muita gente já há algum tempinho, que é a questão da inteligência artificial. Nada inteligente, porque justamente o que falta na inteligência artificial é a questão da escolha a respeito daquilo que ela está apresentando. A inteligência artificial é mais uma potencialidade de gerar coisas. Eu certamente penso a respeito da inteligência artificial e muita gente já me pergunta a respeito disso também, porque é um tema que está aí. Não me achava ainda na condição de poder falar um pouco a respeito, mas essas reflexões sobre biblioteca me dão, na verdade, um pouco de segurança e de confiança para poder fazer essa reflexão aqui, que tem a ver com algumas ideias que eu discuto com o meu amigo Rodrigo Esteves, professor na Unicamp, que eu tenho refletido, tenho visto a partir do meu ex-professor Paulo Franchetti. Todo mundo tem discutido a inteligência artificial e sim, ela chama atenção e ela impressiona pela questão de como ela realiza coisas, porque a inteligência artificial tem um acervo monumental, uma capacidade de processamento de informações indecente e por isso ela pode gerar coisas com uma verossimilhança convincente. A questão fundamental é que a gente não está pensando, quando fala da inteligência artificial, na parte interna dela. A gente está olhando só para externa, só para aquilo que os americanos chamam de output. Aquilo que vem e é produzido. E quando a gente reduz as coisas à produtividade, a gente corre sérios riscos. É onde eu acho que essas reflexões sobre biblioteca podem contribuir um pouquinho para a reflexão. Por quê? Porque, como eu tinha desenvolvido nos últimos vídeos, a biblioteca é um encontro de mentes, é um gerador de possibilidades. Agora, ela é o resultado de uma seleção. E aqui que eu acho fundamental a coisa. A inteligência artificial lida com uma gigantesca biblioteca, mas vale a pena a gente lembrar de um conto fantástico, maravilhoso, do Jorge Luis Borges, que é A Biblioteca de Babel, no qual ele imagina uma biblioteca absoluta. Todas as salas são iguais, todas as salas têm o mesmo número de estantes,
Cada estante tem o mesmo número de prateleiras, cada prateleira tem o mesmo número de livros, cada livro tem o mesmo número de páginas, cada página tem o mesmo número de caracteres e eles são apresentados de maneira aleatória. Mas os homens que frequentam a biblioteca, e aqui é uma coisa fundamental, são os homens que frequentam a biblioteca, eles descobrem que todos os livros ali contêm as possibilidades finitas, mas estupidamente enormes, das combinações daqueles caracteres, naquele número de páginas, naquele número de volumes, naquele número de prateleiras, naquele número de estantes, naquela sala. Então, todas as combinações possíveis estão ali. A sua biografia real, a sua biografia imaginária, a sua biografia com erros, a minha biografia, todos os livros imaginados, todas as epopeias, todos os livros perdidos, tudo está ali em potencialidade. E esse é o ponto fundamental, porque a Biblioteca de Babel, que é a IA, ela tem todas as potencialidades do mundo. Mas, dentro da Biblioteca de Babel, tem o conto do Jorge Luis Borges. Tem o conto A Biblioteca de Babel. Mas que só existe porque o Jorge Luis Borges teve o julgamento de unir aquelas partes, aquelas imagens, aquelas ideias, para resultar num determinado objeto que é o conto. Essa reflexão o meu professor Paulo Franchetti estava levantando esses dias a respeito da IA, porque durante décadas a leitura de poesia, que é um pouco aquela que eu faço aqui, se dedicou muito fortemente aos resultados textuais, ao objeto textual, tentando deixar de lado as intenções do escritor. Porque às vezes o escritor realiza uma coisa, mas a intenção era outra. E independente da intenção, o texto pode ter ficado bom. Ou com poucas intenções, com nada de pretensões, o texto ficou excelente. O Paulo Franchetti estava realçando a ideia de que a gente pode, então, ter que resgatar diante da IA, que realiza coisas, mas sem intenções, a preocupação com a intenção do autor. E aqui eu acho que essa metáfora da biblioteca pode trazer uma contribuição interessante para a reflexão sobre esse assunto. Por que não pensar mais do que na intenção, no julgamento? Porque o grande autor reconhece no arranjo de palavras e imagens que ele tem capacidade de fazer alguma coisa que ele julga que é válida de ser colocada no mundo. A IA junta e não sabe se aquilo vale ou não vale. É o leitor que tem que ficar a cargo de toda a responsabilidade de ler, entender e julgar aquilo que a IA propôs. Agora, o autor que julga, seleciona e propõe, ele está fazendo o papel da curadoria que um criador de biblioteca pessoal faz também. Não é aleatória a escolha dos livros de uma biblioteca, apesar de o encontro com os livros ser, sim, aleatório. Não é aleatória a decisão de quais as palavras que vão ou não vão para o poema, apesar de, sim, a possibilidade de ter contato com aquelas palavras, imagens, é uma coisa que passou por algo aleatório, pelas minhas experiências, pelas minhas oportunidades, pelos meus encontros. Os encontros, experiências e aleatoriedades são fundamentais, mas nada disso acontece se não houver um julgamento para
selecionar.